Olá, meu caro aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga da Educação, a mais uma aula de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais. E hoje nós vamos fazer uma reflexão, uma síntese de toda a filosofia até então. Tudo que nós aprendemos da filosofia para culminar na base do século XXI. Então, hoje, nós vamos refletir acerca da crise da razão no século XX. Por que eu digo que o século XX é a base do século XXI? Todo o nosso conhecimento, todo o edifício construído, os valores estão associados a esta grande reflexão que vai acontecer no século XX. Lembrando que as grandes correntes filosóficas, elas vão perdurar da virada do século XIX, por volta de 1871, até a queda do Muro de Berlim, em 1989. Então, aí eu consigo delimitar, enquanto pensador, correntes filosóficas que vão definir o pensamento do homem ocidental. Lembrando que este período nós tivemos inúmeras transformações, inúmeras revoluções, mas também inúmeras tragédias. Então, quando eu reflito sobre a crise da razão no século XX, eu vou fazer um resumo desde lá da antiguidade, lá quando nós começamos, com os filósofos pré-socráticos, com os filósofos órficos, com aquela reflexão sobre a origem de todas as coisas, até o ser humano, o existir, o estar e o ser aí. Então vamos entender como isso vai funcionar ao longo de toda a história. Vamos para a tela? Então, o século XX e a crise da razão. As certezas decorrentes do pensamento clássico foram derrubadas, embora permaneçam como problemas sociais, econômicos e científicos, juntamente com as formas novas de conflito e reivindicações concernentes à organização geopolítica e epistêmica do sistema mundo contemporâneo. Então, todo esse edifício filosófico, na virada do século XIX, início do século XX, ele não vai dar conta da questão do ser humano no mundo. E aí, quando eu penso isso, eu penso naquele período, de paz e tranquilidade, a bela época onde o homem desfrutou de um período de paz, até 1914, que nós temos a Primeira Guerra. E nas guerras, nós vamos perceber o lado mais sombrio do ser humano. Então, todas as questões, as reflexões acerca da ontologia, todas as questões sobre os diversos eixos temáticos ao longo da história da filosofia, isso tudo cai por terra diante da carnificina, diante do egoísmo, diante da luta pelo poder que o homem vai gerar. E daí os pensadores, a sociedade em geral, começam a refletir. Como eu posso entender a humanidade? Como eu posso entender este ser humano? Que em algumas vertentes é a imagem do próprio Criador, do próprio motor imóvel. Ele que é um ser acima de todos os outros seres. Como eu posso entender esta atitude, que é a pior atitude de qualquer ser, que é a pior atitude de qualquer gênero existente? Então vamos continuar a nossa reflexão. A fenomenologia, como Nietzsche, critica a filosofia tradicional por desenvolver uma metafísica cuja noção de ser é vazia e abstrata. Nesse sentido, a fenomenologia é uma filosofia da vivência. Lembrando que nós vamos ter aqui no século XX duas correntes. Nós vamos ter a corrente da filosofia continental e vamos ter a corrente da filosofia analítica.
A fenomenologia, o existencialismo são correntes da filosofia continental. Tanto que daí nós vamos também ver a psicologia que vai surgir, a sociologia que vai surgir, com esse enfoque no ser humano, de entender esta realidade do ser humano em si, entender o porquê dessa grande mudança, deste grande, como eu posso dizer, dessa grande angústia em perceber um lado tão sombrio do ser humano. Tanto que nós refletimos lá com Schopenhauer, que vai dizer, olha, o ser humano ele nunca está satisfeito, ele sempre está em uma constante busca e uma busca que não chega a lugar nenhum. Nietzsche que vai refletir acerca da existência do ser humano que se constrói, mas de repente esse ser humano não vai chegar ao Yubarmish, a este ser, a este homem além do homem, capaz de superar inclusive os próprios desejos, as próprias vontades, inclusive o egoísmo. Tanto que nós vamos ver que a filosofia de Nietzsche vai ser utilizada no nazismo, né, financiada pela irmã de Nietzsche, Elizabeth Foster Nietzsche, que vai levar as ideias, e essas ideias vão ser distorcidas no nazismo para que seja feita uma diferenciação entre as pessoas, entre os povos. E isso tudo gera angústia no filósofo, isso tudo gera angústia na humanidade. Vamos continuar? A fenomenologia tem como preocupação central a descrição da realidade, colocando como ponto de partida de sua reflexão o próprio homem, num esforço de encontrar o que realmente é dado na experiência, descrevendo o que se passa, efetivamente do ponto de vista daquele que vive uma determinada situação concreta. Ou seja, eu vou entender o homem pelos seus acontecimentos, eu vou entender o homem pelas suas atitudes e vou tentar explicar o que é este homem. Mesmo não compreendendo como essas atitudes, o cerne dessas atitudes. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos ter um desenvolvimento com o Sigmund Freud da psicologia, que vai procurar entender as esferas humanas, para entender essa animalidade, para entender este auge de seu egoísmo, né? E vamos ter a filosofia analítica, a filosofia da linguagem, que vai trabalhar o significado, os símbolos de todas as coisas para entender essa realidade. Vamos continuar? Heidegger, de 1889 a 1976, faz também a crítica do pensamento analítico, que procede por decomposição, enumeração e categorização dos objetos, fragmentando-os, para recuperar a integridade e a compreensão do ser. Propõe uma relação poética, extra-racional, até mesmo irracional. Assim, tijolo a tijolo, vai se demolindo o conceito clássico de racionalidade. Então, Heidegger vai propor uma análise geral de todo o quadro, uma análise geral de todo o edifício filosófico. E nesse edifício filosófico, lembrando que a filosofia, ao longo da história, ela vai ter um impacto muito grande, porque os modos de pensar e de agir que vão partir do subjetivo serão fonte de transformações e reflexões sociais. Heidegger vai fazer justamente essa análise. Olha, como eu vou entender o ser humano a partir do pensamento e a partir de cada tempo? Por que que estes pensamentos hoje não dão conta da questão do ser humano no mundo? Então Heidegger vai fazer justamente essa análise geral de como entender o ser humano. Vamos continuar? E aí nós vamos ter a Escola de Frankfurt, que vai ser fundada em 1923. Localizam a origem do irracional, representado por todas as formas de totalitarismo, no exercício de um determinado modo de racionalidade. Isso a saber, a razão instrumental trata-se do exercício da racionalidade científica, típica do positivismo, que visa a dominação da natureza
para fins lucrativos, colocando a ciência e a técnica a serviço do capital. Então, nós vamos refletir como este conhecimento, que antes era uma fonte de descoberta da verdade, de realização do ser humano, como este conhecimento vai ser colocado apenas para fins e objetivos materiais específicos, o que vai empobrecer, de certa forma, o crescimento e a evolução do ser humano. O germe do desenvolvimento dessa faceta da razão já se encontra em Descartes e vai sendo aperfeiçoado em seu caminho até chegar a Marx, que adere à sua maneira ao iluminismo, acreditando na força da razão para combater o obscurantismo no conhecimento da natureza, na moral e na política. Então, nós vamos fazer uma reflexão de como vamos entender e aplicar esses pensamentos, esta filosofia. Lembrando que, como eu falei em inúmeras aulas, e volto a repetir, todas as teorias, por mais belas que sejam, quando são colocadas em um sentido universal, como são colocadas como uma ideologia de dominação, elas vão perder parte do seu sentido original. E aí nós vamos lembrar um pouquinho do próprio socialismo. E aí nós vamos lembrar como a ideia do socialismo é algo necessário ao ser humano. E aí nós vamos ver como que isso foi aplicado, e daí nós vemos as ditaduras, nós vemos as diferenças de classes, nós vemos as diferenças sociais gritantes na aplicação. Então a grande reflexão do homem aqui vai ser justamente essa: como entender, como fazer com que essas teorias tenham realmente o sentido real, seu sentido original. Os frankfurtianos, tendo lido Nietzsche, Freud, Heidegger, sabem que a razão não ilumina, não revela a natureza que se emancipa do mito através da ciência. Afastam-se do cientificismo materialista, da crença na ciência e na técnica como condições da emancipação social, pois sabem que o progresso se paga com o desaparecimento do sujeito autônomo, engolido pelo totalitarismo uniformizante da indústria cultural ou da sociedade unidimensional. Gente, vamos entender o seguinte. Quando eu penso nessa filosofia do século XX, eu vou ter este momento de angústia, mas eu vou ter este momento do homem sendo o que ele realmente é. Então, por mais utópico que seja, por mais apaixonante que seja a filosofia, infelizmente o ser humano é um ser que está num processo evolutivo, e desse processo evolutivo, quando ele não investe em conhecimento, quando ele não aprofunda neste conhecimento, ele utiliza apenas bases para estabelecer a sociedade, estabelecer sua vida, ele vai gerar os vícios. Vão faltar aquelas virtudes propostas lá na antiguidade. Então, o que nós temos hoje no século XXI? O que nós percebemos hoje do século XXI? Quando a gente observa a desigualdade social que ainda existe, quando a gente observa que ainda existem nações querendo dominar nações, quando a gente observa a possibilidade de guerras, a violência de uma forma descontrolada, nós percebemos que o homem tem que ter um novo preâmbulo, uma nova forma de ver, de enxergar o mundo. Tanto que hoje, no século XXI, e nós somos herdeiros do século XX, nós vivemos o auge da tecnologia, porque o século XX nos deu isso. O avanço da tecnologia, o avanço da informática, o avanço das ciências, né? E por mais que existam questionamentos, né, que ainda pessoas pensam, existem teorias que dizem que a Terra é plana, o homem saiu da Terra, da sua biosfera, e foi conhecer o espaço, foi conhecer
outras, foi além de suas fronteiras. Então, quando a gente percebe essa grandeza do ser humano diante de tudo isso, nós refletimos. E é o que os pensadores, tanto continentais quanto da linguagem, vão refletir. Como que o ser humano, um ser de uma racionalidade tão perfeita, como ele pode chegar a estes pontos? E aí nós percebemos, inclusive nós mesmos, meus caros alunos, a necessidade de sair da área de conforto. A humanidade acomodou com os conceitos existentes. E ao acomodar, não procurou aprofundar. Isso acontece em nossas vidas. Isso acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes nós preferimos jogar a culpa dos nossos problemas em outros do que assumir que nós erramos. Então, quando a gente pensa isso numa escala eu, não é um comportamento apenas exclusivo meu. A humanidade age dessa forma. E aí é essa grande reflexão do século XX que vai nos remeter ao que nós vivemos hoje no século XXI. Nós estamos já encerrando a segunda década do século XXI. O que nós aprendemos? Como é o uso de todos esses benefícios que a humanidade construiu? Então nós temos o questionamento, desse uso da tecnologia. Hoje nós utilizamos a tecnologia para tantas coisas boas, uma delas é a educação, como nós estamos fazendo aqui no programa Se Liga da Educação, mas quantas coisas ruins a tecnologia ainda, o mau uso da tecnologia ainda empobrece o ser humano. Vamos continuar? Eles vão criticar a razão de dominação, controle da natureza, exterior e interior, e esta é representada pelas paixões, pois sabem que aquilo que se renuncia continua a ser desejado. Nas palavras de Olgária Matos, a racionalidade que se separa o sujeito de objeto, corpo e alma, eu e o mundo, natureza e cultura, acaba por transformar as paixões, as emoções, os sentidos, a imaginação e a memória em inimigos do pensamento. Então é o que eu falei anteriormente, E nós vamos ver isso muito em Bauman, onde o ser humano ele vai abrir mão daquele livre-arbítrio, daquela liberdade para um sentido de segurança. Ele vai abrir mão do pensar, do refletir para viver uma comodidade. Então, são os perigos que nós ainda vivemos neste século. Vamos continuar? Cabe ao sujeito, destituído de seus aspectos empíricos e individuais, ser o mestre e conhecedor da natureza. Ele passa a dar ordens à natureza, que deve aceitar a sua anexação ao sujeito e falar sua linguagem das matemáticas e dos números. Só assim a natureza poderá ser conhecida, isto é, controlada, dominada, o que não significa ser compreendida em suas dissonâncias e em relação ao sujeito e nos acasos que ela torna manifestos. E aí nós vemos essa grande responsabilidade do homem com a sua biosfera, com a sua esfera da vida. Vemos queimadas, vemos destruição. Em casa, quando nós desperdiçamos água. Então, isso tudo é um reflexo dos pensamentos, dessa deteriorização do pensamento na mente humana. E a razão que observa e normaliza, que calcula, classifica e domina em função de interesses de classes e não de interesses de uma sociedade como um todo. E aí se vai embora a questão do bem comum. E se o poder que oprime fala em nome da racionalidade, para combater parece necessário contestar a própria razão. E aí é que vem esta grande angústia do século XX. Então, para a nossa reflexão final, quem luta com monstros deve velar porque, ao fazê-lo, não se transforme também em monstro.
E se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Friedrich Nietzsche. Ou seja, não adianta apenas reclamar, não adianta apenas simplesmente criticar. Eu tenho que encontrar soluções. Primeiro para mim, primeiro assumir, como diz Jean-Paul Sartre, assumir essa responsabilidade ao qual estou condenado e suas consequências. Depois, criar o meu ethos, criar o mundo que eu preciso de viver. E a partir daí, criando essas oportunidades e crescendo, é que nós vamos, aos poucos, transformando a realidade em que vivemos. Meus caros alunos, muito obrigado pela participação da aula. Estudem para o Enem, o tempo está esgotando. Desejo a todos uma boa sorte e até a próxima.